Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. O Cântico de Moisés, registrado em Deuteronômio 32, foi escrito com o propósito de alertar e corrigir o povo de Israel, sabendo que iam se desviar do Senhor e sofrer as consequências da sua infidelidade. Nesse poema, Deus se refere ao povo como Jesurun e diz: "Mas Jesurun engordou e deu coices. Vocês engordaram, engrossaram, se estufaram. Ele abandonou a Deus que o fez, desprezou a rocha da sua salvação." Deuteronômio 32, versículo 15. A figura aqui é de um novilho que recebeu a alimentação e proteção do seu dono. E depois de ficar forte e engordar, o animal vira contra seu dono e dá coice. Deus avisou que Israel faria exatamente isso. Vários momentos na história daquele povo ilustram a verdade desse aviso. O governo de Salomão foi um período de prosperidade inédita. O próprio rei foi extremamente rico e cometeu exatamente o pecado descrito nesse cântico de Moisés. Como diz Deuteronômio 32, do versículo 16 a 18, com deuses estranhos eles provocaram ciúmes, com abominações o irritaram. Ofereceram sacrifícios aos demônios, não a Deus. Sacrificaram a deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, diante dos quais os seus pais não tremeram. Não se lembraram da rocha que os gerou e se esqueceram do Deus que os fez nascer. O novilho engordou e deu coices. Uns 200 anos depois de Salomão, Jeroboão II reinou em Israel em outro período de grande prosperidade e segurança. Foi durante o reinado desse rei idólatra que Deus mandou o profeta Amós avisar sobre o castigo iminente. Disse Amós 7, versículo 11, porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada e Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro. Entre os problemas de Israel estavam a idolatria e a busca desenfreada do luxo. O novilho engordou e deu coices. Devemos reconhecer o mesmo perigo em nossas vidas. Apesar de instabilidade política em vários momentos, a prosperidade no Brasil aumentou consideravelmente nos últimos 30 anos. Por um lado, percebemos vários benefícios da melhora no poder aquisitivo do povo, mas precisamos enxergar o perigo de nos engordar e começar a dar coices. Jesus ensinou seus discípulos a incluírem um simples pedido nas suas orações: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mateus 6:11. No mesmo sermão, ele alertou sobre os perigos de confiar nas riquezas e de viver na ansiedade sobre as necessidades materiais. Ele nos chama a depender do Senhor e confiar nele. Vamos ter cuidado para não nos engordar e dar coices no nosso Criador. A pergunta de ontem foi: qual foi o nome da mulher de Moisés? Alternativas: A. Débora, B. Zípora, C. Salomé e D. Zelofiade. A resposta certa: B. Zípora, como diz Êxodo capítulo 2, versículo 21. E a pergunta de hoje: no primeiro dia de Pentecostes, depois da morte de Jesus, aproximadamente quantas pessoas foram batizadas em Jerusalém? Alternativas: A. 12, B. 120, C. 300 ou D. 3.000 pessoas. A resposta vem no final do episódio 434. E na nossa caminhada hoje, vamos ter muito cuidado de não confiar em nós, de não ficar tão confortáveis nesta vida que começamos a dar coices do nosso Criador.
Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.